Talvez você já tenha tentado parar com um pecado ou aquele vício que parece que domina você por anos. Você prometeu para si mesmo que não ia fazer de novo e na semana seguinte você fez. Às vezes até no dia seguinte ou às vezes, bom, horas depois de você ter prometido para si mesmo de não fazer mais. E muito provavelmente você se cansou tanto que chegou ao ponto de desistir por completo. Se você caiu nesse vídeo e, bom, tá num momento como esse, eu quero te dizer uma perspectiva diferente, mostrar uma perspectiva diferente em relação ao pecado. Talvez você se questione se você é fraco demais, e a verdade é que sim. Eu e você somos fracos. Todos nós somos fracos. E esse vídeo é para te mostrar que Deus nunca colocou sobre nós o peso de vencer o pecado com as nossas próprias forças. E você não vai vencer o pecado baseado na sua própria força, que na verdade existe uma outra maneira de vencer os nossos pecados e nossos vícios. Em João capítulo 15, versículo 1 diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus deixa claro que vencer o pecado sozinho é impossível. O trecho todo diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A gente lê isso e pensa, sim, eu acredito nisso, eu entendo isso, mas na prática a gente vive como se pudesse fazer alguma coisa. E o problema não é só tentar vencer o pecado sozinho. O problema principal é buscar a Deus pela metade. Assistir um vídeo sobre a Bíblia no Instagram, curtir uma frase bonita e achar que isso vai nos transformar, não vai. Se o tempo que passamos em reels de Instagram é muito maior do que o tempo que passamos na presença de Deus, nossa mente vai continuar sendo moldada pelo mundo e não pela palavra. Seguir a Cristo não é só colocar um pouco de Deus na rotina e continuar vivendo da mesma forma que antes. É abrir mão de coisas que antes eram normais pra gente. É deixar que ele ocupe mais espaço do que qualquer outra coisa. E isso não acontece de um dia pro outro, é claro. Lembrando, eu não estou dizendo que isso vai ser só na sua própria força. E por mais que eu esteja dizendo que isso não se baseia apenas na sua força, eu também não estou dizendo que você tem que ficar parado sem fazer nada. É importante que a gente busque a Ele. Quando a gente se dedica a buscar Deus de verdade, em oração, na leitura da palavra, obedecendo mesmo quando é difícil, você vai perceber que Ele vai te moldando aos poucos. Pode ser difícil no começo, mas com o tempo você vai perceber que a tentação perde força e você não está mais precisando resistir a nada, porque você simplesmente perde o interesse. Aquela tentação que parecia atormentar você perde simplesmente a força. Você não tem mais interesse naquele pecado, você não tem mais interesse naquele vídeo, e cada queda parece muito mais dolorosa do que antes. E aos poucos você vai perceber que você não consegue mais. Não tô dizendo que você vai ser uma pessoa perfeita, mas a verdade é que você perde o interesse no mundo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: transformem-se pela renovação de sua mente. Bom, quando você está satisfeito, a comida que te tentava antes não parece mais tão atraente. Buscar a Deus é encher-se do Senhor, até perder o apetite pelas coisas que nos afastam dele. E para deixar esse vídeo ainda mais claro, Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Bom, esse trecho ele muda tudo, porque significa que até o desejo de obedecer vem de Deus. Ele não nasce do nosso coração, nasce da vontade dele. O pecado é mais do que um hábito ruim, ele é uma prisão. E quem tá preso não consegue arrombar a própria cela, não importa o quão forte você seja. É por isso que Jesus veio, para libertar você. Quando você tenta vencer sozinho, você tá tentando serrar as grades com as próprias mãos. Mas quando você se entrega a Deus, é Ele quem pega a chave e te liberta. E não pense que vitória é nunca mais ser tentado. Vitória é não viver mais escravizado. É poder olhar para algo que antes te dominava, te escravizava e dizer: eu não sou mais obrigado a ceder. E isso não acontece porque você finalmente ficou forte, mas porque Cristo agora vive em você. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a verdadeira vitória. Quando a vida que você leva já não é moldada pela sua força, mas pela vida de Cristo fluindo através de você.